Está começando agora o programa Espaço da Luze, com Luzimar Ribeiro, um programa de partilha e experiências sobre a mulher. Olá, boa noite a todas as mulheres que já estão aqui conosco, as que estarão chegando daqui a pouco, as que vão nos assistir posteriormente. Hoje nós temos um tema muito atual, necessário, e para isso nós temos uma convidada adequada aqui, né, que Deus me pediu para convidar, a Denise, né? Sim. Muito obrigada, Denise. Eu que agradeço, pela uma sua alegria presença. muito grande estar aqui. Que bom que Deus pediu para me chamar. Amém. Hoje nós temos um tema bem interessante, né? Daqui a pouco a Denise vai se apresentar, vai falar um pouco para a gente sobre isso, mas qual é o nosso tema de hoje? Fé, identidade, saúde mental e os limites necessários à mulher cristã. Esse é um tema que a gente vem encontrando em diferentes situações, no espaço clínico, muitas vezes dentro da igreja, conversas, escutas, momentos de partilha entre mulheres que são amigas. É um tema da atualidade, não é, Denise? E a gente se depara com sofrimentos, com questionamentos, com muitas dúvidas da mulher cristã entre aquilo que é possível ou com a culpa daquele limite talvez necessário que precisa ser colocado. Então hoje a gente vai falar sobre isso e a Denise está aqui. Eu peço para você, Denise, que você se apresente, né? E aí nós vamos bater um papo sobre tudo isso, que é muito complexo. É bastante coisa. Muito feliz em estar aqui, Luzi. Eu sou Denise Fila, para quem não me conhece. Dentro da Renovação Carismática, tenho um trabalho atualmente com mulheres, mas também com famílias, dentro do Ministério para as Famílias. Sou casada com o Oscar. Tenho 2 filhos, a Vitória de 26 anos, o Pietro de 17. Sou casada há 29 anos, farei agora em novembro. Não são 29 dias, né? Então a gente tem uma história para compartilhar com muitas mulheres. Sou fruto de oração, mas também de muita terapia, de muita homeopatia, de muitas idas e vindas de saúde mental, como você falou, no sentido de fragilidades causadas pela nossa história, né? Então, o que eu penso é que esse tema é realmente bastante relevante atualmente, especialmente para as mulheres, né? Para todos, mas especialmente para as mulheres. E eu sou um exemplo, né, de que a gente tem que buscar ajuda, porque lá atrás, quando eu tive depressão e síndrome do pânico, demorei muito para pedir socorro, e isso faz muita diferença. Então a gente vai falar um pouco disso, né? Sou uma profissional, trabalho também com comércio exterior, sou funcionária pública, sou da música, amo, né? Canto na igreja, toco. Sou do grupo de oração Paz na Terra, da Catedral de Londrina. O grupo tem 45 anos, estou lá há 30. Sou ministra da Eucaristia. Enfim, tenho muitas missões paralelas com a minha vivência de grupo de oração da Renovação Carismática Católica, que Deus vai me confiando, né? Sou também do projeto Santuário da Vida, que lida com casais, e o que ajudou o meu casamento a chegar em 29 anos tem muita participação desse projeto, né? Ajudando a mim e ao meu esposo a nos conhecermos, enfim. E essa é a Denise. Só isso. Só isso. À disposição do Senhor. Eu Amém. Digo que eu deixo até um pouco, às vezes, a convivência com os mais próximos pela missão, às vezes, né? A gente abdica algumas coisas por conta dessa missão, porque ela é árdua e o Senhor tem pressa. Não dá para esperar, às vezes, né? Isso. Tem muitas vidas que precisam de ajuda, de acompanhamento, de oração, e Deus sabe de todas as coisas, Sim. né? E assim, fazendo
um pouco uma explanação, e hoje nós vamos falar da área espiritual especificamente, Denise. Eu trabalho com as competências socioemocionais e as 7 áreas da vida. Esse é um dos trabalhos que eu tenho, né? Faço encontro com mulheres, encontros sociais, vamos dizer assim, mas são oficinas que a gente desenvolve temas dentro dessas 7 áreas. Então, quais são essas áreas? A área emocional, espiritual, familiar, física, cognitiva, emocional, já falei, social e física, né? A gente precisa cuidar da nossa vida como um todo. Quando a gente esquece uma dessas áreas, a gente fica capenga, né? Então, quando a gente pensa na área espiritual, nós, mulheres cristãs, nós sabemos que Jesus é o médico dos médicos, né? E isso é maravilhoso. Mas hoje a gente se depara muitas vezes ainda com alguns preconceitos, algumas barreiras, ou até mesmo sentimento de culpa de muitas mulheres quando se deparam com situações, às vezes, de saúde, né? Uma doença ou alguma dificuldade específica na família, no trabalho, enfim, nas diferentes áreas da vida, e ainda resistem sobre a busca por ajuda profissional, especificamente em relação à saúde mental. E eu falo isso entendendo que, a partir da minha área clínica como psicanalista, eu recebo muitas mulheres, a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres, e eu escuto muito, às vezes, dentro da minha sala, esse relato de que a mulher se sente sobrecarregada, cansada, porque o nosso universo já é um universo específico, é diferente dos homens, isso é fato, não tem como negarmos, né? Então, assim, a gente cuida dos filhos, do marido, da casa, do trabalho, dos pais, e aí a gente tem as nossas amigas, e aí a gente tem a área física, eu tenho que ter um tempo para fazer atividade física, eu tenho que ter um tempo para ler, para estudar, porque a minha profissão exige. E diante de tudo isso, muitas vezes eu preciso estabelecer limites. Às vezes eu vou precisar dizer não para alguém, para alguma coisa. E esse limite, às vezes, causa culpa. Né? Mas como assim? Eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma mulher cristã, e eu vou dizer não, e eu não vou fazer para o outro, eu não vou ajudar. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque nós somos mulheres cristãs, mas nós não somos mulheres maravilha. Mas a mulher devia ser o sobrenome culpa, né? Porque a gente se sente culpada em grande parte das coisas que a gente realiza. A gente vai à frente, a gente faz, mas em paralelo tem sempre um pensamento de culpa. E lutar contra isso eu acho que é o grande desafio, porque o mundo não diz isso, né? O mundo diz que a gente precisa abraçar tudo e que a gente não precisa da família, que a gente não precisa de homem, que a gente não precisa de nada. E isso as mulheres feministas. O primeiro ponto que eu acho que pesa para nós é essa visão de que nós não precisamos de ninguém, que nós somos autossuficientes. Então foi aí que o fardo cresceu, eu penso. E aí eu acho que por conta desse histórico, né, de mulheres que, no meu olhar, equivocadamente lutam para ser autossuficiente, acabamos pagando um preço alto na saúde mental, especialmente, mas física também e outras coisas. Eu acho que saúde mental é onde mais sofremos, porque a gente faz as coisas e quando a gente faz, como você falou, diz não, eu vou pôr um limite,
isso agora não, eu não posso realizar tudo que eu quero. Nesse momento eu preciso reconhecer o meu limite e parar. Até nessa hora que a gente faz isso, a gente sente culpa, porque vem de um histórico, né, que o mundo está incansavelmente pregando isso, né? Sim. Na cabeça dos adolescentes, né? Desde criança eu acho que vem essa cultura agora. E eu venho de uma cultura diferente, assim, de vó muito antiga, né, que dizia assim, que dizia não, né, que teve uma vida dedicada à família, ao esposo. Isso. E que tinha seus sofrimentos característicos também, que toda vida tem, mas que era mais leve. Eu acho que hoje a gente vive um tempo de retomar isso. E a juventude, se você parar para pensar, eu trabalho com bastante jovens também, a gente evangeliza os jovens e nós já vemos que eles estão mudando. Muitos jovens, assim, de uma juventude cristã que nós estamos falando, já enxergaram isso. E as meninas estão buscando fazer sua família, trabalhar, sim, mas construir sua família, buscando um outro rapaz com valores iguais e construir a sua história de outra forma. E não com essa independência de, não preciso de ninguém, porque uma hora a conta chega. Sim. Uma hora vai chegar a conta da solidão, vai chegar a conta do peso desse fardo. Mulheres também, Lu, que assumem o papel que não é dela dentro de casa, mesmo casada. E aí, claro, o homem tem que tomar o seu papel também. E estudando muito isso para poder trabalhar com casais, eu e meu esposo, a gente vê que cada um tem o seu papel. E que quando eu atropelo esse papel, o peso fica muito grande. E mulheres que às vezes precisam tomar a frente, porque senão a casa fica parada, porque o marido é mais devagar, ela acaba indo à frente, assumindo um papel que não é dela, porque o homem desconhece o papel dele. Sim. Porque se o homem sabe o papel dele, a mulher também vai ter possibilidade de ser a doçura do lar, de ser a auxiliadora do lar, de não ter que tomar decisões que não é dela tomar, de se posicionar mais com a espiritualidade perante os filhos, com aquele equilíbrio que traz para dentro de casa. Esse é o papel da mulher, sem deixar de trabalhar, porque eu falo por mim, eu trabalho fora, não posso parar, porque eu não tenho esse momento de luxo, porque é bonito. E criar os filhos e ficar em função da família, eu acho maravilhoso. E não é porque não trabalho, porque em casa você trabalha mais do que fora. É pelo fato do que você está trabalhando. É muito mais valoroso, né? Valioso estar em casa cuidando da família e tudo. Eu gostaria, não pude, mas não por isso a gente é menor esposa, menor mãe, porque a gente determinou o papel de cada um em casa. Os filhos não perdem a referência. Exatamente. Né? A gente erra sim como mãe, como pai, como esposo, mas é diferente, o peso é diferente, né? Então eu acredito que a gente tem o desafio de resgatar. A juventude está conseguindo. Já tem um olhar já diferente para isso, né? A gente viu outro dia, não vou falar o nome do programa, mas eu vi só vídeos, que eu sou muito da internet, né? O vídeo de mulheres conversando num programa de TV secular, né? E dizendo assim, que coisa feia essa juventude retrógrada, esses jovens que agora querem se casar, esses jovens que ficam que ficam falando de castidade. Meu Deus! Então eu fiquei chocada em ver o quanto elas ficam chocadas em ver a juventude buscando aquilo que é belo, aquilo que é o que a palavra fala, que é saudável, que é você construir uma família. Mas quando você, né, traz essa temática, Denise, eu penso muito nas duas vertentes. Então, assim, o meu olhar acaba indo para o lado também da psicanálise, né, que a gente não pode perder a questão da história de vida de cada um. Nós sabemos que, como você trouxe essa questão que é fundamental, dos casais e da mulher que às vezes atropela a função do marido, ou às vezes a mãe solo, né? Isso. Que também não tem um companheiro, porque a função do homem não
vai além da paternidade. Ele também tem um suporte emocional para a mulher ser mãe, né? Então, sim. isso é uma coisa que quase não é falada, mas é extremamente necessária. Então, a mãe solo, ela tem, obviamente, uma dificuldade maior, porque ela não tem o lado do homem que vai apoiá-la emocionalmente para que ela seja a mãe que ela precisa ser. Não significa que as mães solas não façam isso, mas a literatura nos diz isso dentro da psicanálise e a palavra de Deus também nos diz isso, né? Sim. Então, esses caminhos se encontram para a gente entender que cada um tem o seu papel, né? Realmente. E uma das coisas importantes é pensar que talvez essas mulheres que acabam defendendo essa postura, elas têm a criança interior delas machucada, possivelmente, sim. né? Pela ausência de pai, pela ausência de uma figura masculina, e que às vezes é uma dor que elas não conseguiram ressignificar ainda, né? E aí cria-se uma defesa através do ataque. Eu não preciso do outro, eu me basto sozinha, Sim. né? E tanto o homem quanto a mulher têm o seu papel, a sua importância, mas o quanto nós, mulheres cristãs, nós sabemos que nós precisamos do homem, sim. Sim. Claro que precisamos. Eles são fundamentais. É que com o mundo diz que isso é fragilidade. E você precisar, uma mulher precisar, né, de outra pessoa é uma fragilidade. Então parece que você fica menor. E à luz do Evangelho, que a gente tem que pensar sobre, falando, né, desse posicionamento da mulher, o Evangelho é muito claro, a palavra de Deus é muito clara em qual é o nosso papel. Né? O nosso papel é ser empoderada com Deus. E isso é o empoderamento real na minha vida. Eu continuo sendo forte, eu continuo sendo uma pessoa que pensa dentro do meu relacionamento matrimonial. Eu não sou uma pessoa jogada às traças, que não pode falar nada, como as pessoas distorcem a palavra que diz, né, que a mulher é submissa ao esposo. Mas isso é bíblico. A autoridade é sim dada ao homem. Ele é o cabeça. Ele que é aquele, se ele for a figura que também a palavra traz, que é defender a esposa como Cristo defendeu a igreja, porque ele deu sangue pela igreja. Se o homem for capaz de ser esse homem, cumprir esse papel, a esposa sim pode ser uma esposa submissa à vontade do homem dentro de casa, ajudando ele a ser o homem que Deus sonhou para ele ser, o pai que sonhou para ele ser, o esposo que Deus sonhou que seja. Eu consigo contribuir com um homem assim. Exatamente. O problema é que a gente pede para as mulheres ser submissas e o homem não faz o papel dele. Aí é complicado. Aí nada acontece. Eu já escutei muitas mulheres que falam assim, mas você fala dessa palavra, é tudo bonito, mas vai na minha casa para você ver o esposo que eu tenho. E aí a gente então fala, não, precisa de um acompanhamento com os dois, é bem difícil, mas é bíblico. E o que vem de Deus, ele tem um poder. Então, esse empoderar que as mulheres falam no mundo, para mim, é o Espírito Santo quem dá. Eu não posso me empoderar e tomar a frente de tudo na minha casa, porque vai me sobrecarregar, vai me fazer fugir do meu papel de docilidade. Isso. E aí é onde entra a questão de saúde mental. Quando a gente começa a acreditar nesse discurso de que eu me basto, sim, e aí eu começo. Então vamos pegar exemplos bem práticos, né, aparentemente simples da nossa rotina de mulher dentro de casa, né, que além do trabalho, da profissão ou do estudo, qualquer outra coisa que faça, aí a mulher começa a fazer trabalhos que a gente diz assim, isso é coisa de homem. Então, eu queimou o chuveiro, eu vou lá e arrumo, eu troco o gás da minha casa, e eu vou fazendo consertos, além de todo o meu papel, né, de mulher,
qual é o papel do meu marido, né? Qual é o papel do homem ali? Não estou dizendo que é só para isso, mas são exemplos simples e que acontecem, sim. que a gente escuta muito, né? Mas eu vou pegando para mim um papel e um fardo, vamos dizer assim, que não é meu. Então, a gente precisa entender que nós temos sim que colocar limites. Isso é meu, até aqui eu posso, eu aguento, daqui para lá é seu. Isso te cabe, né? E você traz uma questão muito importante e real, quando você diz assim, o cabeça, a autoridade é o homem, né? E a mulher é a auxiliadora. Quando o homem tem o papel executado, né? Dentro de um olhar de uma obediência cristã. Exato. Mas o que nós estamos vivenciando na sociedade neste momento, infelizmente, não é isso. Não é. Né? Homens não sabem o papel, papel. E isso também é algo a ser conversado entre nós mulheres, porque assim, eu sou mãe de 3 homens, né? Então, eu preciso ensiná-los qual é o papel deles. Cabe a mim, eu sou mulher. E eu preciso dizer para eles como eles devem tratar as pessoas, as suas esposas, qual é o papel deles, embora a referência seja o pai, né? É muito importante o pai pelo exemplo, pelo dia a dia, mas eu também, como mãe, como mulher, preciso ensinar os meus filhos isso. E a gente tem visto também que os homens, né, que são muitas vezes aprendem a ser preservados de algumas funções e quando eles se casam, eles não sabem qual é o papel deles. Então a gente precisa pensar nesses aspectos também. Além de tudo, a gente tem que educar os homens que nasceram agora a ser homem melhor, né? Eu tenho um filho também, eu sempre digo para ele assim, o principal papel do homem é proteger a mulher. E a proteção é em vários aspectos. Sim. Então o homem é o provedor, mas não é um provedor financeiro, porque hoje em dia eu posso ganhar muito mais que o meu marido e eu continuo sendo protegida por ele. Isso. Porque ele é provedor espiritual do meu lar. Deus deu essa autoridade. Então eu sempre digo para ele que ele precisa ter autonomia de decisões, ele precisa se posicionar, ele precisa ajudar em casa, que isso não faz ele ser menor, porque hoje em dia a realidade é que os dois chegam em casa, não é o homem que chega em casa e a mulher está lá. Pode acontecer, mas mesmo assim ele tem que colaborar para que aquele lar seja gostoso de estar. Né? E eu ensino ele a ter esse olhar com as mulheres, ser cavalheiro, se preocupar sempre primeiro, abrir portas, buscar as coisas. E é engraçado porque ele é todo calado, meu filho, né? E o meu marido é um temperamento forte, né? E aí em casa não tem diferença, não tem essa dificuldade de distinguir os papéis, né? Porque eu sempre entendi esse papel de submissão e não me acho menor por isso. Eu sou uma pessoa com a cabeça boa e falo o que eu penso, dou minhas opiniões, mas eu tenho comigo que a submissão é estar sob a missão do meu marido e não menor. É estar de suporte, né? Então, o meu filho, ele vê isso. Só que ele tem um temperamento diferente. Ele não é colérico, ele não é assim de tomar iniciativa, né? Então eu sempre brinco, ele falou assim, olha, mas você precisa se posicionar, precisa estar à frente. E ele faz, então às vezes ele dá a segurança que o homem tem que dar para a esposa também, verbalizando coisas. Eu acho que o esposo falar, eu te amo, você tá linda, reforçar o amor que lá atrás foi dito no dia do casamento, né? Exatamente. Continuar reforçando isso é papel do homem. Então o meu filho faz isso muito bem. Ele elogia comida, não tem comida ruim para ele. Eu cozinho, faço, vejo que não tá gostoso às vezes, que a gente erra e ele é incapaz de ofender ou de falar alguma coisa. Mãe, tá ótimo, mãe. Obrigada. Então eu
eu falo para ele, você vai ser um excelente marido. Eu brinco porque é real. Claro, é isso mesmo. E isso, quando a gente valoriza, eu acho que ele se sente melhor em fazer de novo. Então, a gente tenta criar um ser melhor, né? Isso. E para minha filha, que se casou, minha filha se casou faz 1 mês e meio, coisa mais Olha, linda. que delícia. Construiu também, está construindo, né, a família dela. E ela cresceu vendo eu e o Oscar em meio a guerras, que isso é desafio do casamento mesmo. Claro. A gente E acontece em todas as famílias. Exato. Viu a gente em momentos felizes e momentos não tão felizes. E para ela decidir construir também a vida dela em família, para nós isso é uma vitória. Porque hoje em dia não é o que a gente vê, né? A gente vê mulheres, como a gente falou, querendo ser independente. Então eu falo para ela, deixa o seu marido cuidar de você. Porque ela é muito dinâmica, minha filha, né? Ela é advogada, ela tem opiniões, ela se posiciona. Então, mas ela é dócil, ela deixa. Coisas que ela poderia resolver, coisas que ela poderia fazer, eu percebo que ela deixa ele cuidar dela. E ele tem um temperamento mais calmo. Então, veja, a gente ensina, os filhos vão pondo em prática, a gente vai vendo se acertou ali no caminho. E eu acho que esse é o grande desafio das mães também, além de tudo, do nosso matrimônio, ainda ter que preocupar com isso. Mas você tem muita razão quando você fala no sentido de olhar para a saúde mental, a mulher pedir socorro. A gente tem que falar disso. Sim. Porque nessa hora, vamos supor, a gente está falando aqui do melhor dos mundos, né? Quando a esposa faz o papel, o homem faz o papel, os filhos estão crescendo, está tudo bem. Mas e se agora alguém vê o programa e diz, tá, mas a minha vida não tem nada disso, como resolver? Como eu posso resolver? Primeiro, buscar ajuda para você mesma. Eu penso assim, primeiro eu preciso organizar a minha saúde mental, né? E a gente fala saúde mental, às vezes existe um preconceito nisso. Existe muito preconceito ainda, por mais que seja explicado o que é. Que seja explicado, que está aí nas mídias agora com a NR1, necessidade de saúde mental nas empresas, enfim. É falado incansavelmente. Incansavelmente, mas as pessoas ainda resistem muito em buscar ajuda. Isso. E isso, Denise, eu falo, né, mais uma vez por conta das mulheres que eu recebo, e a maioria delas tem uma fala muito comum que é: eu perdi a minha identidade. E isso é muito sofrido. Eu não sei quem eu sou. Porque nós psicanalistas, nós gostamos dessa pergunta, né? Quem é você, Denise? E muitas delas não sabem responder. E aí, quando a gente vai conversando, entendendo a história, então, eu fiz por todos que estavam à minha volta. Eu fiz dentro da minha casa, fora, ciclo de amizades, na igreja, trabalho lá no ministério e disso, na pastoral daquilo. Mas o que eu faço por mim? Eu sei estabelecer o limite, eu sei dizer não. E nós somos seres humanos. Nós temos limitação. Nós precisamos saber que nós não conseguimos fazer tudo o tempo todo. A gente vai precisar ter o tempo do descanso. A gente vai precisar, às vezes, dizer assim, olha, agora não dá, isso eu não posso fazer. E como nós começamos a nossa conversa aqui hoje, e você falou o quanto nós mulheres nos sentimos culpadas por tudo que acontece, né? Nós precisamos pensar mais sobre que nós podemos sim dizer não, estabelecer limites em determinados momentos, porque isso é saudável, né? Saber que eu não posso tudo, entender que eu sou humana, porque quando eu começo a abraçar tudo à minha volta,
é ser Mulher Maravilha. Mulher Maravilha só existe lá no desenho e no filme, não é real, né? E aí a gente começa a sentir isso. Em algum momento da vida, o boleto vai chegar. Nós vamos adoecer. E aí, na hora que adoece, muitas vezes também vem a culpa. Eu não consegui. É bem comum. E você está falando, e eu estou pensando aqui, né, sobre a fé. Vamos lá por esse caminho. Recentemente, você viu a canonização de Carlo Acutis. Você já ouviu falar, né? Sim, claro. Então, esse jovem, ele me escolheu. Eu tenho um amigo adolescente agora, né? Que é o Carlo Acutis. E ele diz uma frase, né? Ele disse, e eu tenho meditado muito nela, que é assim, nós nascemos originais e muitos morrem como fotocópia. Nossa, é tão profundo isso. E ele disse isso aos 16, 15 anos, né? Ele dizia isso, que todo mundo tem uma característica que Deus sonhou. Então nós, mulheres, nós não podemos nos moldar aquilo que o mundo está gritando que a gente tem que ser. Eu não posso ser o que as pessoas querem que eu seja. Eu tenho que ser aquilo que Deus quer, porque eu tenho algo original. Deus me fez exclusiva. Você foi feita exclusiva. Então nós temos que cultivar isso. E quando a gente se perde disso, existem vários caminhos para a gente voltar a ser original e não nos perder sendo cópias, como o Carlo Acutis falou. E uma dessas coisas, o que fala assim, o reset, que a gente fala de computador, resetar e começar de novo, eu acho que a terapia ajuda muito, uma terapia. A busca, se você não gosta de medicamentos, que eu acho importante em alguns casos também tomar medicamento para você desacelerar e voltar-se para a luz do Evangelho. Porque se você quer saber quem é você, você lê a palavra de Deus. Porque lá está muito claro. Nós somos imagens semelhantes de Jesus. Ele é o molde. Ele é a forma que eu fui feita, original. Então, se tem alguém que eu tenho que copiar, é Jesus. E Jesus, ele sabia dizer não. Sim. Jesus sabia quem ele era. Eu preciso voltar para esse lugar, entende? Então, para mim, isso foi uma redescoberta. Eu fui buscar ajuda espiritual quando eu me perdi na depressão há 20 anos. Então, eu tinha minha filha pequena na época e eu fui atrás de ajuda. Então, você procura ajuda para o corpo com medicamento. Você procura ajuda para o espírito com um acompanhamento de um sacerdote que você goste, confissões, busque algo. Tem tantos vídeos bons, a internet tem coisas ruins, mas tem muita coisa boa. Frei Gilson tem vários vídeos que falam disso, tantos outros, né, que a gente vê. E terapia, porque a terapia, eu penso, né? Eu tenho uma terapeuta maravilhosa, ela é cristã, então eu vou na linha que eu acredito. Exato. Se a pessoa não quer a linha cristã, acredita em outra fé, tudo bem, então vai, mas busque ajuda, porque a terapia nos ajuda a conhecer o meu ser humano. E o acompanhamento espiritual me ajuda a conhecer o ser espírito. Então eu reseto tudo. E com o medicamento, porque o corpo existe em substâncias, né? Então eu aprendi isso com muito duro na época. Eu aceitar, porque quando eu tive a depressão, eu era muito mais nova, né? E eu achava impossível, como posso estar vivendo pânico se eu sou uma serva de Deus, se eu já trabalho na igreja, eu prego, eu canto, por que eu tenho depressão? Então o porquê precisa se transformar em para quê? Deus queria que eu resetasse. Então ele permitiu aquela dor para que eu conhecesse a mim mesma, à luz do Evangelho e à luz de uma terapia que me trouxe o foco de volta. Eu não tomo hoje nenhum medicamento, eu trato com homeopatia, que na minha pessoa funciona perfeitamente bem. Então eu trabalho com a ansiedade, com o remédio homeopático,
para me tirar um pouco dessa coisa humana que eu tenho, do meu temperamento, do meu jeito de ser, preocupado demais, né? E então essa homeopatia me ajuda há 14 anos e não é um medicamento de tarja preta que me deixa com possibilidade de, né, vícios e tudo. Então, para minha cabeça, isso funcionou muito bem. E a terapia em paralelo, porque a terapia eu acho que todo mundo devia fazer. Sem dúvida, né? E quando você traz essa questão do medicamento, né? É muito importante também a gente falar um pouquinho disso, porque existe um mito, né? Quando a gente está nesse estado depressivo, como você falou, é uma química. O nosso organismo, ele trabalha com hormônios, né? Com neurotransmissores. É uma química que deixa o nosso corpo equilibrado. Então, quando falta alguma dessa substância, né, química em nós, nós precisamos repor. Então, a gente precisa pensar que é por um determinado tempo, assim como se eu tiver qualquer outra enfermidade, se eu tiver uma gastrite, eu vou precisar de uma medicação por um tempo, até que eu me cure daquilo. Exatamente. Qualquer outra situação que eu tiver, eu vou precisar do tratamento. Isso é um tratamento, né? Então, a medicação vai trabalhar nos sintomas, porque a depressão, o pânico ou outras doenças, né, emocionais, elas trazem sintomas que são muito difíceis de lidar. Você falou, né, de depressão, eu já passei por isso, né, já tive pânico, já tive depressão, me tratei com medicamentos, com terapia e com direção espiritual e com atividade física. A gente precisa de um todo e a gente precisa de uma rede de apoio, né? A gente precisa de mulheres, de amigas que dizem assim, você não está sozinha, né? Exatamente. Vamos conversar, eu estou aqui com você, vamos rezar, vamos também dar risada, vamos passear, Sim. É um pouco de tudo. Sim, né? É importante, tem que ter essa rede de apoio, né? E não quer dizer também que a gente passando por isso, superando isso, você nunca mais vai sentir nada de mal. Hoje eu vivo muito bem, eu tenho a fé como eu falo que eu sou controlada pelo Espírito Santo. E se eu não tiver, eu acho que eu nem levanto da cama, porque eu tenho muitas limitações, mas essas limitações não me definem. Exatamente. E até isso foi um processo em mim, porque houve uma época que eu achava que eu era uma farsa. Eu sou uma farsa, eu não posso evangelizar, porque como eu vou evangelizar e dar testemunho para outras mulheres, sendo uma pessoa que tem medo disso, medo daquilo, Não, Deus quer que eu vá, mesmo assim, evangelizar e testemunhar. E hoje eu ajudo outras mulheres que vivem esse tempo de pânico, depressão e que pensam na morte, que estão assim à beira de um abismo. E também consigo dar luz para que elas entendam, não assim com o meu testemunho, mas eu apresento Cristo para elas. Então, as pessoas que me veem feliz e falam, nossa, como ela conseguiu, eu quero que vejam Cristo em mim, eu quero que elas enxerguem que eu só estou à frente porque eu tenho um Deus me sustentando. E tenho essas outras coisas da saúde física me sustentando. Hoje eu posso dizer, né, eu luto para fazer exercício. Não é fácil fazer exercício para mim, eu não gosto. Não gosto, eu não sei quem vai louvando para academia. Eu não tenho esse perfil. Eu vou brincando com as minhas amigas, eu falo, eu vou na força do ódio, mas eu vou. Isso mesmo. Porque eu preciso, já não tenho mais opção de não ir, né? Isso. Porque faz parte de tudo, é um contexto, como você falou. Então, hoje eu posso dizer assim, eu não tomo mais esse medicamento forte que me tirou, mas a gente tem que manter a manutenção disso. Isso. Então, eu mantenho fazendo a terapia, mantenho me permitindo, às vezes, a recuar um pouco, a
silenciar, resetar de novo. Então, de vez em quando é importante você estar sozinho, é importante você ir num lugar calmo, rezar mesmo. Se essa é a fé, vai para um lugar, a gente fala meditar para quem tem essa fé, e para quem reza é ir lá diante do sacrário e falar: Senhor, hoje não está dando. Fecha os olhos, não precisa pedir, porque Deus já sabe, não precisa falar, porque Deus sabe. Só descansar, entende? Isso, a gente precisa se permitir descansar. Exatamente. É descansar mesmo, é fazer nada. E lá em casa eles tiram sarro de mim. Eu adoro fazer nada. Adoro o dia que eu não tenho que fazer nada. Sim. E aí eles falam: não, vamos arrumar alguma coisa para fazer? Eu falei: não, eu não quero fazer nada. Isso. E esse fazer nada é fazer para você. Porque é o que precisa, é o descanso. O que eu gosto de fazer, não é? Eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Isso. E é muito importante também, Denise, a gente falar, porque eu ouço também muito isso, ainda é um preconceito falar de saúde mental relacionada à fé, porque a gente ainda escuta muito: a depressão é falta de fé. Não é falta de fé. Não é falta de Deus, não é falta de rezar. É uma doença, como qualquer outra, né? Então, a gente precisa olhar para a nossa saúde mental com mais responsabilidade, com mais discernimento, né? E entender que nós somos seres humanas limitadas, que só Jesus Cristo pode tudo, nós não. Então, nós podemos ter uma enxaqueca, nós podemos ter uma dor no estômago, nós podemos ter uma dor no pé, ou nós podemos ter uma depressão e buscar tratamento. E isso não nos faz menos porque passamos por uma depressão. E isso não diz que eu não sou uma mulher de fé porque eu passei por uma depressão. Muito pelo contrário. Como você disse, muitas vezes a gente passa e a gente olha o para quê e fala: Jesus, obrigada porque eu passei por isso. Porque isso hoje me faz uma mulher mais forte. Porque isso me faz uma mulher que consegue ajudar outra mulher que está passando por isso. E que às vezes tem vergonha de dizer. E que às vezes tem vergonha de pedir ajuda, né? Então, o quanto é importante a gente olhar para isso, né? A gente aceitar que a gente precisa de ajuda e a gente buscar todas as fontes que Jesus deixa para nós, né? Porque está na palavra também que a ciência é deixada por Deus, que os profissionais, os medicamentos, tudo é deixado por Deus, né? Então nós vamos usufruir do que Deus deixa para nós, né? Então a gente precisa cuidar de nós, sabendo que existe o médico dos médicos, mas que existe aqui várias ferramentas a nosso dispor para nos ajudar, né? Então, fé, identidade e saúde mental estão juntas. Sim, estão juntas. O tempo todo. O tempo todo. Quem quiser ver onde você falou isso, Eclesiástico 38 fala: toda medicina vem de Deus. Então, existe esse preconceito, né, de não querer ir atrás de ajuda, porque fala, como antigamente era, né? Eu não vou tomar remédio porque remédio controlado. Vou ficar dependente. Vou ficar dependente. Ou então eu não tô louca. Tantas coisas, né? Tantos julgamentos que a gente acaba esperando e às vezes entra num processo tão profundo de tristeza e que não se consegue mais reverter. Eu já atendi pessoas mesmo, mulheres, né, que estavam à beira de um colapso mesmo e que ligaram e pediram ajuda, mas assim, quando já estava ali quase por um fio mesmo: olha, eu tô pensando, eu vou tirar minha vida. Isso. E aí você entra num socorro muito rápido. Eu não sou profissional, então eu encaminho, né? Me pedem ajuda, eu ouço. Eu acho que hoje o bem maior que a gente tem é o tempo para escutar. Então, exatamente. O que eu posso, eu ajudo escutando, ouvindo quem pede ajuda,
e encaminho, né? Já encaminhei para minha psicóloga, já encaminhei para a homeopatia, que são os médicos que eu confio, já encaminhei também para psiquiatra, já encaminhei para padre. Então, conforme a situação, eu ajudo nesse sentido e ajudo ouvindo, porque o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo, a nossa escuta mesmo, né? Tanto que tem pastorais agora, pastoral da escuta. Então, se a pessoa tem medo que descubram, ou não quer falar, ou está envergonhada, entre em contato com a pastoral da escuta, que é em segredo, fale, peça ajuda, mas não fique em casa esperando o socorro aparecer do nada, né? Deus pode fazer? Pode, mas eu acho que para o milagre acontecer na nossa vida, Deus faz de tudo, mas a gente tem que dar um passo. Então a gente precisa querer ser curada, a gente precisa querer ajuda, porque a palavra diz, né? Bate na porta e quem abrir a porta eu vou entrar. Então o Senhor não vai arrombar a porta falando, eu vim te ajudar. Sim. Ele pode. E alguns milagres ele faz se for necessário, mas o comum é ele bate a porta e quem abrir eu vou entrar. Então a gente tem que abrir esse espaço para Deus entrar e mostrar o melhor caminho, seja para procurar uma psicanalista, seja para conseguir um padre que acompanhe, seja para tomar remédio, mas não ficar parada, sabe? Isso. Não ficar parada. Eu acho que hoje o que a gente tem que deixar bem claro aqui é que a mulher, especialmente a mulher, que é o que a gente está falando, ela pode ser uma mulher de muita fé, mas ela precisa se abrir também às outras dimensões que a gente tem, né? Tem a dimensão espiritual, mas nós temos outras dimensões, que é a dimensão do corpo, a dimensão da nossa mente. Isso tem que ser, e a dimensão de tudo caminha junto, né? Fazer uma única só, uma mulher só, com todo o apoio do que Deus permite chegar em nós, que é o que Eclesiástico 38 fala. Então a gente tem que ir atrás, sim, de ajuda. Senão vai chegar uma hora assim que perde a conexão com o esposo, porque existe dentro da igreja várias outras vertentes também com relação ao matrimônio, que se a gente for entrar nisso vai mais uma hora, que é dizendo, né, assim, a esposa que é muito só espiritual também precisa rever, precisa ser um equilíbrio ali, né, de corpo, porque nós somos do esposo, e isso não há feminismo que vá tirar. Não, também é bíblico, a mulher é do seu esposo, o esposo é da sua mulher, o corpo pertence, nós somos um só. Então eu não posso me negar ao meu esposo. E quantas mulheres se negam por conta da parte espiritual ser muito inocente no que Deus fala. Deus não diz isso, né? Lá no livro tem um livro que fala muito da vida de Salomão e dos poemas que ele falava para a esposa e quanto a relação sexual é importante. Sim, né? Então esse viver também carnal entre esposos, abençoado por Deus, isso também é bíblico. E isso também tira a saúde mental da gente. Porque você acaba achando que você está... Eu já atendi mulheres assim, por isso que eu estou dizendo, né? Que eu acho que eu estou pecando, porque eu estou namorando meu esposo. Então, veja quanto é profundo. E aí não pede ajuda também nesse sentido. Precisa ter um acompanhamento, né? Então a gente vê isso na igreja, é bem comum. É muito comum. É muito comum. Você que é profissional deve saber melhor do que eu. Então a gente tem que ajudar. Eu acho que a nossa missão, a minha missão, passa por esse caminho. Eu ainda estou analisando um jeito de ajudar mais, né, do que eu já faço, porque às vezes eu acho que a minha missão ainda estou deixando a desejar. Eu quero fazer mais, não sei ainda como, mas Deus vai me dar o caminho de como fazer. Uma coisa eu posso adiantar, eu já comecei a escrever um livro, não tenho nem previsão de entrega, mas é um livro onde eu vou contar um pouco do caminho para você seguir depois da depressão, porque a depressão não é o fim. Exatamente. A gente começa
talvez uma vida nova a partir dela. E é isso que eu vivi particularmente, né? Uma vida nova. Eu tive, com 33 anos, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tenho 53, passaram 20 anos e eu não morri. Eu não morri, a minha vida se transformou. Eu hoje posso iluminar com Jesus tantas outras histórias. Então, é isso que eu quero relatar, estou fazendo para poder um dia ajudar mais pessoas. Com certeza. Essa é a única intenção. Amém. Então, assim, só posso agradecer você, Denise, né, por estar aqui nesse bate-papo, né, que constrói, que faz a gente refletir sobre a própria vida. E a maior intenção é para as mulheres que nos escutam, que vão nos escutar posteriormente, que fique esse recado, né? Deus, Ele quer que nós tenhamos vida em abundância, né? E para viver uma vida em abundância, nós precisamos nos permitir sermos cuidadas, nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos sermos protegidas pelos nossos maridos, como disse a Denise, e nós podemos, cuidadas, que gostoso que é ser cuidada, né? E nós podemos também saber que, nos permitirmos saber que temos limites. A gente não vai abraçar o mundo, né? A gente não vai fazer tudo. Tudo é muito, tudo é complexo. Eu vou fazer, às vezes, em determinado período, eu vou ter que recuar, vou precisar descansar, né? Vou precisar pedir ajuda, porque eu não faço nada sozinha. E tá tudo bem. Então, isso é um aprendizado na nossa sociedade, que temos uma cultura machista, né? Em que muitas vezes a gente aprende que a mulher precisa isso, a mulher precisa aquilo, precisa... Então, assim, nós temos sim a nossa missão, nossa função, mas a gente não faz sozinha, a gente não faz tudo, e a gente pode sim dizer: eu não posso neste momento, né? Então, essa é a mensagem, né, importante que eu gostaria de deixar. Denise, qual mensagem você gostaria de deixar? Eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas. Ele pode transformar aquilo que talvez no olhar esteja acabado, é o fim. Deus pode transformar isso. Basta você colocar um significado novo nessa dor. Ressignifique a sua dor. Esse é o meu recado. Olha para você, mas não com dó, mas como uma pessoa que pode transformar isso que você está vivendo em algo maior à luz do Evangelho. Porque Jesus precisa da sua vida, da sua história, para outras mulheres, outras pessoas se inspirarem. Então, não é o fim, seja qual for a situação que você esteja passando, o meu recado é: ressignifique, tenha esse propósito de não chorar apenas, mas de buscar ajuda e ressignificar toda a sua história. Queria também fazer um convite, se você me permite. Claro. Eu participo do grupo de oração Paz na Terra, e ele acontece toda terça-feira às 20 horas no Salão da Catedral de Londrina. Então, se você quer um momento de espiritualidade que te falta, participe conosco. É um grupo pequeno, a gente se reúne, canta algumas músicas, medita a palavra. Então, das 8 às 9h15, você já vai para sua casa. Mas é um dia que a gente reserva para rezar, louvar a Deus e receber oração. Se você quiser, é muito bem-vindo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Você também, seu aqui. trabalho. Parabéns por esse programa lindo. Que Deus abençoe e que você continue assim com esse trabalho que você faz, que é a luz também de Deus na vida de tantas mulheres. Amém. E que Deus nos abençoe. Boa noite a todas e até a próxima semana. Tchau, beijos. gente. Nem vi.
Você já conhece a Criart Shop Londrina? Se ainda não, prepare-se para se surpreender. A Criart Shop é referência em troféus personalizados, medalhas em acrílico, tradicionais ou modernos, além de uma linha incrível de quadros, molduras e até pedras decorativas nas mais diversas cores. Quer impressionar em sua premiação? Eles têm placas elegantes, tábuas de carne personalizadas e tudo com um acabamento impecável. E não para por aí. A Criart Shop também oferece serviços de corte e gravação e laser CNC, com precisão, qualidade e aquele toque profissional que você procura. Visite Rua Paraíba 280, Jardim Higienópolis, Londrina, Paraná. Fale com eles agora mesmo pelo WhatsApp 43 98815 1444 e siga no Instagram Criart Shop Londrina. Criart Shop Londrina, criatividade que inspira, qualidade que marca. Você ouviu o programa Espaço da Luzi, com Luzimar Ribeiro, toda quinta-feira, às 7 horas da noite. Esperamos você na semana que vem. TV Rádio Web Restauração, a TV Rádio que toca e reza com você.